As mudanças climáticas extremas são uma das consequências mais tangíveis causadas pelo aquecimento global. Elas afetam diretamente a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, ainda mais aquelas que já vivem sob um forte contexto de desigualdade social. Devido à complexidade deste problema, seus efeitos também são percebidos no setor turístico, e com mais impacto nas localidades que dependem diretamente da receita gerada através da atividade turística. No vídeo de hoje, vamos discutir sobre como as mudanças climáticas já estão interferindo no turismo em todo o mundo. Olá, seja bem-vindo ou bem-vinda ao canal Mediante Roteiro. Eu sou a Mariana Oliveira e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco mais sobre como as mudanças climáticas têm impactado também no setor turístico. Esse vídeo está sendo gravado em meio à Copa do Mundo de Futebol de 2026, né? A gente está no dia 7 de julho, mais precisamente. E eu pretendo trazer um assunto sobre a Copa do Mundo, só que antes de falar sobre isso, eu achei muito pertinente trazer essa temática aqui para o canal, primeiro porque é um assunto que eu já queria abordar há algum tempo, e também por conta de um fato que ocorreu na semana passada, né, enquanto eu estava nas redes sociais, eu acabei me deparando com um vídeo, no mínimo curioso e também, de certa forma, triste, que foi um vídeo da França, em que várias pessoas, né, entre adultos, idosos e até mesmo crianças, estavam disputando em um supermercado a compra de alguns aparelhos de refrigeração, né, como se fosse um ar-condicionado portátil, devido às ondas de calor intensas que estão ocorrendo na França, e não só na França, né, mas até mesmo nos Estados Unidos, que é uma das sedes dessa Copa do Mundo. Muitos repórteres que estão na rua, eles relataram, né, esse constante calor, né, as altas temperaturas que todas as pessoas estão passando, né, nos Estados Unidos, no México, enfim, e também no Canadá. E juntando todos esses fatos, né, me veio a pergunta de que forma, né, mais precisamente, essas altas temperaturas e outras consequências do efeito estufa poderiam interferir diretamente, né, no setor turístico. E aí, pesquisando sobre o assunto, eu me deparei com uma excelente reportagem do jornal Le Monde Diplomatique Brasil, onde é relacionado, né, o setor turístico, não só do Brasil, mas no mundo inteiro, com essas mudanças climáticas extremas. Então, é uma excelente reportagem, eu recomendo muito que você leia na íntegra, eu vou deixar ela disponível no documento com as referências, né, no comentário aqui abaixo, se você quiser ler ela completa. Mas também encontrei outras pesquisas muito boas que também falam um pouco sobre isso, né, de impactos climáticos e entre outras consequências no setor turístico, principalmente para os turistas e para os residentes. Então, eu espero que você goste do conteúdo e nós vamos iniciar agora o assunto. E segundo o relatório global sobre inflexões climáticas, que foi produzido pela Universidade de Exeter em parceria com outros órgãos governamentais, nós chegamos ao primeiro ponto de inflexão climática, ou primeiro ponto de não retorno aqui na Terra, que seria a mortalidade de recifes de corais de águas quentes. Isso teria sido provocado pela consequência principalmente do aquecimento das águas. Os recifes de corais de águas quentes, dos quais dependem quase 1 bilhão de pessoas e um quarto de toda a vida marinha, já estão ultrapassando seu ponto de inflexão. Está ocorrendo uma morte generalizada e, a menos que o aquecimento global seja revertido, os extensos recifes como os conhecemos serão perdidos, embora pequenos refúgios possam sobreviver e devam ser protegidos. E também vale destacar, gente, que nesse mesmo relatório também são citadas outras consequências que já estão ocorrendo na Terra. Entre elas, por exemplo, tem o derretimento de calotas polares, que está diretamente relacionada com o aumento no nível do mar. Também tem o colapso de correntes marítimas e o declínio da floresta amazônica, que é uma importante ferramenta, né, essencial para a regulação climática global. Para mostrar como que essas consequências já estão interferindo na nossa vida aqui na Terra,
Eu trouxe o caso, por exemplo, de Tuvalu, que é um país insular, né? Na verdade, é um arquipélago formado por 124 ilhas e ilhotas. Ele fica localizado no sul do continente da Oceania, no Oceano Pacífico. E eles estão enfrentando uma ameaça muito grande, que é de que a água tome todo o território do país até o ano de 2050. Por essa razão, as autoridades estão alertando ao mundo inteiro sobre as consequências do aquecimento global e também estão se reunindo, né, se mobilizando para poder salvar a tempo todo o histórico cultural do país, bem como também os seus patrimônios, além também da população que vive sob constante ameaça ali da água tomar, né, todo o território de Tuvalu. E o objetivo de Tuvalu é se tornar a primeira nação digital do mundo. Isso porque eles estão convidando a população para poder entregar, né, como forma ali de doação, pertences e recordações, né, de suas vidas ali na ilha, para poder guardar em um acervo digital, uma espécie de nuvem na internet, onde tudo isso será preservado da forma adequada e também passado, né, para as próximas gerações, caso a ilha desapareça do mapa. Então, nesse site, nesse acervo digital, tem todo tipo de recordação, né, e história relacionada ao povo de Tuvalu, desde danças, expressões culturais, roupas, fotos de moradores, instrumentos musicais e vários outros objetos que façam ali referência ao modo de vida simples da ilha. Inclusive, né, tudo isso foi relatado em um vídeo gravado pelo primeiro-ministro do país, que gravou inclusive dentro da água para poder mostrar ali a situação em tempo real. In Tuvalu, we are living the realities of climate change, sea level rise, as you stand watching me today at COP26. We cannot wait for speeches when the sea is rising around us all the time. Climate mobility must come to the forefront. We must take bold, alternative action today to secure tomorrow. Paptailasi, Tuvalu Modetua. E é dito também nas reportagens que o ponto mais alto da ilha está apenas 5 metros acima do mar, o que já mostra, né, exemplifica um pouco essa situação de desespero a qual eles estão passando. Também é dito na reportagem da BBC News de que a Austrália firmou um acordo, né, com Tuvalu para que ela pudesse receber todos os refugiados climáticos da ilha. Em termos de atividade turística, Tuvalu é mais conhecido pelo ecoturismo. Embora também seja considerada o país menos visitado do mundo, com uma média de 2.000 visitantes por ano, segundo um relatório feito pela OMT em 2016, em seu site oficial são destacados elementos relacionados à cultura e tradições locais, ao estilo de vida simples e tranquilo, além das paisagens exuberantes com águas cristalinas e a natureza quase intocada. E aí, olhando essas informações, pode ser até que algumas pessoas pensem, mas Tuvalu recebe poucas pessoas, no que isso pode interferir no geral. E aí é que tá, interfere e muito. Principalmente porque o aumento no nível do oceano não é um problema que afeta apenas o arquipélago de Tuvalu, mas também outros lugares pelo mundo. É o caso, por exemplo, das Ilhas Maldivas e das Ilhas Seychelles, que ficam localizadas no Oceano Índico e que são destinações turísticas super consolidadas, e também até aqui no continente da América, mais especificamente na América Central, no Panamá, já existe uma parte que também está sendo engolida pelo mar, e os moradores já temem, não só por suas vidas, mas também por forma de subsistência, já que muitas dessas pessoas dependem das atividades marítimas desse local. E conforme eu havia citado no início do vídeo, esse verão no hemisfério norte está sendo um dos mais quentes dos últimos tempos. Na realidade, né, se a gente for parar para perceber, o verão começou há pouquíssimo tempo, né, mais especificamente ali no final de junho e início de julho. E desde antes do verão começar, já havia diversos casos de pessoas que já estavam passando mal em vários países do hemisfério norte, né, ali tanto a parte dos Estados Unidos e Canadá, quanto até mesmo na Europa, que já é considerada um dos continentes mais afetados pelas ondas de calor.
E muitas pessoas, principalmente a população idosa, têm ido parar em hospitais, né, com sintomas de exaustão térmica ou até mesmo tendo vindo a óbito, devido à situação extrema que eles estão passando por lá. E não só idosos, né, mas também as crianças e até mesmo os animais, né, os pets, que sofrem muito com essas ondas de calor. Quando eu estava pesquisando sobre esse assunto na internet, eu até me assustei com os números, né? Que saíram muitas reportagens falando do número de óbitos que teve na Europa, principalmente por causa desse calor em países como França, Bélgica, Itália, Espanha, entre outros. E, inclusive, isso virou uma questão de saúde pública. Muitos governos estão tendo que adaptar ali a rotina, né, dos cidadãos para poder fazer com que a população sofra, né, menos, passe por esse momento com o máximo de conforto possível, já que muitas das estruturas, né, de casas da Europa, elas não foram pensadas, né, para temperaturas tão extremas quanto essas que a gente está enfrentando no momento. Então, por conta disso, a população ela está tendo uma certa dificuldade para poder se adaptar da melhor forma, né, a essa condição do calor. Isso também tem impactado não só na população que reside no continente europeu ou em outros países do hemisfério norte, mas impacta também principalmente na forma como os viajantes eles começam a planejar as suas viagens para o futuro. Então, tem impactado diretamente também no comportamento dos turistas. Nos Estados Unidos, as pessoas estão optando por viajar para destinações internacionais em períodos fora da alta temporada, também chamados de temporada intermediária ou shoulder seasons. Isto porque nestas temporadas o clima estaria mais ameno, teriam menos pessoas viajando e os preços estariam mais baixos que o usual. Segundo a revista Mercado e Eventos, as companhias aéreas têm adotado a estratégia de expandir o calendário de algumas rotas de voos que tradicionalmente só operavam mais durante alguns meses. Abre aspas. Como consequência, rotas que antes operavam apenas durante o verão passaram a ser estendidas por vários meses, ou até mesmo mantidas durante o inverno. Fecha aspas. Ainda segundo a reportagem, a estratégia beneficiaria companhias aéreas e hotéis ao distribuir melhor a demanda ao longo do ano. Eu também encontrei um relato muito interessante que foi dito durante uma reportagem da National Geographic de Portugal, onde é falado que muitos turistas que viajam para a Europa, eles estão deixando as acomodações antes do tempo vigente. Isso porque eles não estão conseguindo suportar as ondas de calor e também porque eles temem, né, a aproximação dos incêndios florestais que ocorrem ali perto dessas acomodações. Isso tem acontecido muito também em Portugal, na Grécia e também na Espanha. E nessa mesma matéria da National Geographic, também é relatado que os turistas europeus estão preferindo, né, optando por viajar para países que têm uma temperatura mais temperada, que no caso seriam os países nórdicos. Segundo o relatório apresentado pela European Travel Commission, destinos como a Finlândia, a Noruega, a Polônia e a Islândia registraram um aumento de visitantes na casa de 2 dígitos. Um estudo conduzido pela mesma instituição em 2025 concluiu que 81% dos europeus estão ajustando seus hábitos de viagem em relação ao clima. 15% procuram ativamente climas mais frios e 14% estão evitando destinações propensas ao calor extremo. Se você estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de curtir o vídeo e de se inscrever aqui abaixo no botão de inscreva-se para receber novas atualizações do canal. Agora vamos para o último tópico abordado no vídeo. Bom, e como vocês puderam observar, nós já citamos aqui 2 problemas latentes relacionados ao aquecimento global que também estão relacionados ao setor turístico, como o aumento no nível dos oceanos e também as ondas de calor. E eu sinto que eu não poderia deixar de trazer essa próxima consequência, já que ela afeta milhares de pessoas, ou se não milhões de pessoas no Brasil. Inclusive, aqui na região onde eu moro, eu também já passei por isso.
que são os problemas de enchentes e deslizamentos de terra. E esse tópico ele foi citado principalmente por conta, né, da enchente que ocorreu no estado do Rio Grande do Sul em 2024. Não tem como a gente não se recordar, já que foi infelizmente uma tragédia social também, de certa forma, e que acaba denunciando também o grave problema que a gente enfrenta aqui no Brasil, que é a falta de planejamento urbano, que afeta não só a natureza, né, mas também a vida da sociedade em todo. E eu resolvi trazer sobre esse caso do Rio Grande do Sul, não só pela repercussão midiática que teve o caso, mas também porque foram realizadas pesquisas que demonstraram, né, a interferência direta que essas enchentes tiveram no turismo e os danos que elas causaram também ao setor ali no Rio Grande do Sul, além também de outros problemas relacionados também ao deslizamento de terra que afetaram outras destinações turísticas no nosso país. Um estudo realizado pelo Observatório de Turismo da Secretaria de Turismo do Rio Grande do Sul, junto ao Núcleo de Observação, Desenvolvimento, Inteligência Turística e Territorial, vinculado à Universidade de Caxias do Sul, mostrou os impactos diretos que a enchente causou no setor turístico do estado. Lembrando, gente, que a pesquisa completa ela vai estar disponibilizada no documento com fontes e referências que eu vou deixar aqui abaixo no comentário destacado, para quem quiser conferir. Ela é um pouco extensa, então eu separei alguns pontos principais aqui para poder citar rapidamente no vídeo, de forma resumida. Então, alguns deles, por exemplo, é de que 65% dos eventos turísticos no Rio Grande do Sul eles foram afetados por conta dessa enchente. 55% dos atrativos turísticos públicos foram danificados. 73% dos atrativos turísticos privados sofreram danos. 41% dos meios de hospedagem sofreram algum tipo de dano. E daí eles categorizam, né, os danos de pequeno, médio ao grande dano. 50% dos municípios tiveram a rede gastronômica afetada. 71% dos municípios tiveram danos em vias de circulação de visitantes. E 53% dos municípios, ou seja, mais da metade, levaram mais de 2 meses para poder se recuperar, né, após o episódio da enchente. A mobilização da população foi fundamental para que o turismo pudesse se reerguer gradualmente meses após o desastre. Somente a região do Vale do Taquari sofreu um prejuízo de cerca de 30 milhões de reais em receitas provenientes do turismo. Diante deste cenário, e para mudar o panorama, foi reerguido um novo monumento no ponto mais alto do município de Encantado, o Cristo Protetor, inaugurado oficialmente em abril de 2025. O novo atrativo impulsionou o turismo na região e, segundo dados de 2025, 90% dos empreendimentos já retornaram às atividades. E além do problema das enchentes, os deslizamentos de terra também causaram grandes preocupações a residentes e turistas de localidades já consolidadas no turismo. Foi assim na região serrana do Rio de Janeiro, em 2011, em Angra dos Reis, em 2017, Petrópolis, no ano de 2022, e São Sebastião, em 2023. Em todos estes casos, as destinações demoraram períodos de tempo para se reerguerem e voltarem a atrair os turistas novamente. Contudo, a união de esforços fez com que todas voltassem à sua rotina, porém implementando novas ações preventivas a fim de evitar novos deslocamentos do solo. Eu sei que quando a gente fala sobre esse assunto, né, e vê essas consequências acontecendo diante dos nossos olhos, bate um certo desespero, né? Parece que a gente está sendo alarmista, o que eu não acho assim tão ruim de certa forma, porque eu acho que a gente realmente tem que começar a se mover para poder mudar esse cenário de destruição, né, que a gente está causando ao planeta Terra. Mas eu acho que a gente também tem que manter o nosso olhar esperançoso de que as coisas podem sim mudar no futuro para melhor. E é claro, né, isso partindo da gente, né, fazendo ações efetivas. Então, pensando nisso, eu sei que é um problema que envolve
instituições e órgãos governamentais e muitos outros atores, né, dentro desse problema, mas eu separei aqui algumas ações que nós, consumidores e turistas, podemos exercer, né, diante desse cenário. Eu vou explicar aqui um pouco agora. A primeira delas que eu vou citar, inclusive, tem um vídeo inteiro só falando sobre isso aqui no canal, é sobre o slow tourism. Eu vou deixar anexado aqui para caso você queira assistir, porque vale muito a pena. Foi o último vídeo que eu fiz em 2025, justamente falando sobre essa tendência que ia vir muito forte para esse ano em 2026. O slow tourism, eu já cheguei a citar aqui nesse mesmo vídeo algumas práticas, né, que são feitas dentro do slow tourism, como, por exemplo, a de você viajar em períodos fora da alta temporada, que é onde você vai encontrar menos movimentação de viajantes, né, na localidade onde você pretende ir. E, além disso, também priorizar por viajar para locais ali perto do seu entorno habitual, para que não haja muito gasto de combustível fóssil no planeta, também é uma das alternativas. Além dessa, de viajar em períodos fora da alta temporada, e também priorizar segmentações de turismo que são mais sustentáveis. Então, por exemplo, o ecoturismo, né? Qualquer tipo de turismo de natureza, como o ecoturismo, o turismo de aventura, o turismo de observação, por exemplo, também, que é muito interessante, porque ele causa na gente essa sensação, essa consciência ambientalista da gente perceber que o mundo ele é muito grande, né? E não tem só a gente no mundo, porque de certa forma acho que a gente fica com essa visão meio egoística, né? De que nós somos os seres mais importantes da Terra, sendo que a gente compartilha ela com muitos outros seres vivos. Então, praticar esses turismos, eles de certa forma enriquecem, né, não só a nossa experiência como viajante, mas também a nossa visão de mundo, né? A gente enxergar desde da pequena forma de vida até outras formas de vida maiores do que nós, né? Então, vale muito a pena a gente aderir a essas segmentações de turismo, principalmente aquelas que têm um contato maior com a natureza. Outra segmentação que eu também lembrei aqui é o astroturismo, que é a questão de você observar o céu noturno, né? Muitos parques aqui no Brasil já estão começando a aderir ao astroturismo, que já é feito de forma mais ampla, né, aí no exterior, e eu espero que ele se expanda cada vez mais e que mais pessoas possam aderir a essas segmentações de turismo. Outra alternativa também que eu deixo aqui como sugestão, na verdade, não é uma segmentação de turismo, mas sim um modelo de turismo, que é o turismo de base comunitária. Isso porque ele é pensado e realizado de uma forma completamente diferente do turismo tradicional que a gente está acostumado a ver por aí, que ele tem uma lógica mais mercadológica e de consumo. Enquanto que o turismo de base comunitária, ele prioriza muito mais o desenvolvimento, né, de comunidades locais e de comunidades tradicionais, e além disso ele foca mais na experiência do viajante, né, em como que todas aquelas atividades no roteiro podem enriquecer a vida do viajante e também contribuir muito para a comunidade, né, que está proporcionando aquela experiência. E, gente, sendo bem honesta, eu sempre vou puxar a sardinha aqui, né, para poder falar sobre o turismo de base comunitária, porque eu entendo ele também, de certa forma, como uma ferramenta de justiça social. Isso porque, como eu havia falado anteriormente, as comunidades tradicionais, né, que proporcionam essas experiências turísticas, elas são constantemente ameaçadas, né, por problemas como a especulação imobiliária, por exemplo, que acaba empurrando elas para áreas que são degradadas e até perigosas, né, para a sua manutenção ali. E muitas das vezes são essas comunidades que são mais atingidas, né, em situações como das enchentes e deslizamentos de terra, por exemplo. Muito disso também causado, né, pelo racismo ambiental. Se você não sabe o que que é, eu recomendo que você procure aí no site, porque para explicar nesse vídeo, eu acho que merece uma atenção maior. Então, eu recomendo que você pesquise na internet, né, veja estudos sobre isso, porque vale a pena também se inteirar sobre esse assunto. E a terceira e última sugestão que eu trouxe aqui, né, para a gente discutir um pouco sobre seria a gente adotar uma visão mais crítica relacionada às tendências de viagem.
Eu não sei se você viu o último vídeo aqui do canal anterior a esse, mas eu falei sobre o caso da Maya Bay, né, que fica localizada na ilha de Phi Phi, na Tailândia, que foi uma destinação que foi jogado o holofote aí para o mundo, né, depois do filme A Praia, protagonizado pelo Leonardo DiCaprio. Depois que esse filme ele foi para os cinemas, essa destinação ela teve um boom de turismo, só que infelizmente o planejamento turístico não acompanhou nessa popularização dessa destinação turística e ela acabou sendo degradada ao longo dos anos, de forma bem grave, né, a ponto dela ter sido fechada durante um período de tempo, né, de alguns anos, até que ela pudesse reabrir de forma mais sustentável. Então, eu acho que isso caracteriza, né, um pouco disso que eu quero dizer, que às vezes a gente vê uma destinação, principalmente aquelas que são relacionadas à natureza, né, que tem aquele apelo visual muito grande. A gente vê na internet, a gente tem vontade de ir e tal, só que a gente tem que se lembrar que geralmente o que a gente vê na internet é um pequeno fragmento, né, um pequeno pedaço do que aquele influenciador, aquela pessoa está mostrando. Pode não ser a realidade. Eu vi um vídeo sobre isso em relação às Ilhas Maldivas, por exemplo, né, que quando a gente vê na internet parece que só tem aquelas ilhas paradisíacas lá, só que infelizmente ali naquela região, né, muitos moradores enfrentam problemas sociais grandes e alguns deles até relacionados diretamente ao turismo, né, como por exemplo a poluição ali do oceano no entorno por conta dos olhos de barco. Eu sei que parece assim um problema, entre aspas, pequeno, né, diante de toda a oportunidade turística que tem na região, só que são essas pequenas coisas que acumuladas, elas podem causar um dano maior a longo prazo. Então acho que é importante a gente se atentar, né? Não é errado você querer ir para uma destinação porque você viu e achou bonita na rede social, só que eu acho que é importante a gente praticar um pouco dessa visão crítica, né? Então, a gente está indo nessa destinação porque realmente quer e gostou, ou porque às vezes está na moda, né? Está em destaque, e às vezes muitas pessoas vão e não se importam em preservar aquele local para que outras pessoas no futuro conheçam, ou em respeitar as pessoas que já convivem ali, né? Então, eu acho que pensar um pouco dessa forma mais crítica também é muito bem-vindo, principalmente relacionado ali ao turismo, né? Onde também a gente tem que ver o turismo como um fenômeno em si e não apenas como uma atividade, né, de ir levar as pessoas. Eu acho que é importante a gente adotar essa visão de mundo não só relacionada ao turismo, mas em tudo na nossa vida. Bom, gente, agora eu vou encerrando o vídeo para valer. Eu acredito que ele vai ficar um pouco grande aqui pelo que eu vi dos cortes, mas é por uma boa causa, né? Que eu acho que é um assunto que merece a gente dar essa relevância para ele, porque é muito atual e todos nós estamos sofrendo, né? Quem vive aqui no globo está passando pelo menos por algum tipo de consequência aí drástica motivada pelo aquecimento global. Então, se você gostou do assunto, não se esqueça de curtir e se você também se interessar pelo assunto de turismo, principalmente relacionado a produções artísticas, eu falo aqui no canal. Se inscreva no canal também para receber as atualizações. Eu vou deixar aqui na tela também as minhas redes sociais e as redes sociais do canal, que agora são 3. Né? Eu posto de forma mais recorrente no Instagram, além aqui do YouTube, mas também eu criei o TikTok, né, para ir postando alguns cortes aqui do canal, para caso você queira acompanhar no TikTok também. É isso, espero que tenha gostado e nós nos vemos no próximo vídeo. Até mais!